Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus te guarde. Boa noite. Quero desejar a cada um de vocês uma noite abençoada, uma noite iluminada, em nome do Senhor Jesus. Quero saudar cada um dos irmãos que estão vendo esse vídeo. Eu digo irmãos porque cada um de vocês são meus irmãos em Cristo Jesus. E eu quero dizer que cada um de vocês seja bem-vindo, aqueles que foram novos, que entraram aqui pela primeira vez. Que Deus abençoe. Eu quero dizer a cada um de vocês, esse canal não é um canal para falar de igreja, para falar de religião, mas para falar de Deus, da palavra de Deus, e a gente buscarmos ao Senhor, aumentarmos ainda mais a nossa comunhão com Deus, porque aquilo que só nos leva ao Senhor é a oração e a busca pela presença dele. E é isso que todos os dias nós estaremos aqui, buscando a presença do Senhor. Então fique comigo, se você gostar da oração, se você gostar da palavra que vai ser dita, fique comigo e venha orar comigo todos os dias, buscarmos a palavra de Deus e a poderosa presença do Senhor. Que pode ter certeza que cada vez mais a gente busca a palavra do Senhor, busca a sua presença, cada vez mais Ele nos abençoa e nos traz paz. E hoje o texto que eu quero me apegar vai ser no livro de Lucas. O livro de Lucas vai ser no capítulo 19, do versículo 35 ao 43. Livro de Lucas, capítulo 18, capítulo 19, não, capítulo 18. Capítulo 18, do versículo 35 ao 42. Aqueles que não tiverem com as suas Bíblias, só me ouçam, porque a Bíblia diz que a bênção vem pelo ouvir e pelo fazer, pelo compreender. Então, só me ouça e relaxe e sinta a presença de Deus. Olha, está assim. No primeiro versículo 35, ouça com atenção. Está assim: e aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. Disseram que era Jesus de Nazaré que vinha entrando na cidade. E os que iam passando, repreendiam-no para que se calasse. E o cego gritava: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus, parando, mandou-lhe que lhe trouxesse. E Jesus disse e perguntou-lhe: o que queres que eu te faça? E ele disse: eu quero enxergar, eu quero ver. E Jesus lhe disse: então vê. Tocou as mãos nos seus olhos e disse: então vê, porque a tua fé te salvou. E logo viu e o seguia, glorificando a Deus. Ouça com atenção tudo que eu vou dizer nesse momento. A Bíblia aqui nos está nos dizendo que nessa passagem que Jesus estava no caminho, Jesus estava numa cidade e ele decide passar por um caminho que leva a Jericó, a cidade onde ele iria pregar. Só que Jesus não decidiu, porque nada é por acaso. Tudo tem uma explicação na vida das pessoas que seguem a Deus, que buscam a presença de Deus. Nada é por acaso. Se você tem Deus, se você tem Jesus como teu Salvador, se você tem Deus como teu Criador, escute isso e guarde isso para a sua vida. Nada que acontece na minha e na sua vida é por acaso. Tudo tem uma explicação, porque é Deus que nos leva naquilo. É Deus que nos guia para aquilo. A Bíblia diz que Jesus, vai ao encontro desse homem. A Bíblia diz que Jesus
entra por aquele caminho, ele e seus discípulos, e ali havia um homem cego. Esse homem estava cego já faz vários anos, e além de ser cego, ele era mendigo. De verdade, aquele homem faz anos que ele vivia ali mendigando, além de ser cego. E a Bíblia diz que quando Jesus vem entrando naquela cidade, e aquele homem ouve que era Jesus que vinha entrando, porque a multidão que vinha chamando, gritando Jesus, Jesus, com certeza vinham cantando louvores, cantando, glorificando o nome de Deus. E a Bíblia diz que quando aquele cego ouve os gritos daquela multidão, ele se levanta. Com certeza aquele cego já devia ter ouvido algo sobre Jesus, que ele tinha curado, que ele tinha libertado. E a Bíblia diz que quando aquele cego ouve que era Jesus que vinha entrando naquela cidade, a palavra de Deus diz que aquele cego se levanta e começa a correr atrás daqueles barulhos que ele estava escutando. Começa a correr atrás. A Bíblia diz que ele para e pergunta para a primeira pessoa que estava passando: quem é? O que está acontecendo? Aquele homem diz: esse é Jesus de Nazaré, quem está entrando na cidade. Está entrando pelo caminho. Então esse homem começa a correr desesperado atrás daquela multidão que ele estava escutando, gritando. E a Bíblia diz que quando ele vai e começa a correr atrás daquela multidão, ele começa a gritar ainda mais alto e começa a dizer: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ele começa a gritar em alta voz: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele começa a gritar, e a palavra de Deus diz, em alguns versículos adiante, diz que aquela multidão que estava ouvindo o cego gritar começou a dizer para ele parar de gritar. Começou a calar ele, falando: cala, para de gritar, ele não vai te ouvir, tem muita gente. E aquelas pessoas começaram a tentar parar aquele homem. Mas a palavra de Deus diz que cada vez mais que eles falavam, gritavam para ele parar, mais ele clamava e mais ele dizia: Jesus, tenha misericórdia de mim. E a Bíblia diz, de todo aquele homem persistir, clamar, confiar, a voz daquele homem chegou aos ouvidos de Jesus. E Jesus para. Jesus, ele para tudo, para aquela multidão, para o que ele estava fazendo, vira para a multidão e diz: quem é esse homem que está gritando? Quem é esse homem que está gritando? E um dos seus discípulos diz que era aquele cego, aquele homem. Ele diz: vai e busca aquele homem. E quando ele pega e traz esse cego, Jesus olha para aquele homem e pergunta: o que queres que eu te faça? Essa mesma pergunta que Jesus fez para aquele homem, é essa mesma pergunta que Jesus está fazendo para você nesse dia. O que queres que eu te faça? O que queres realmente que eu te faça? O que queres? A Bíblia diz que quando Jesus perguntou àquele cego, se lembra do que eu disse no começo? Ele era mendigo e ele era cego. Aquele homem podia ter pedido tudo porque ele estava diante do próprio Deus, Jesus. Ele estava frente a frente com Jesus. Ele podia ter pedido tudo o que ele queria. Mas a Bíblia diz que aquele homem, quando ouviu essa pergunta de Jesus, ele foi rápido na sua palavra e não pensou duas vezes. E foi óbvio: eu quero enxergar. Ele não pediu riqueza, ele não pediu dinheiro, pois ele era cego, ele não tinha nada. Mas ele pediu o que ele mais precisava, que era a sua visão, era enxergar. E a Bíblia diz que Jesus toca nos seus olhos e ele volta a enxergar. E aquele foi um milagre tremendo. Irmãos, o que eu quero dizer a cada um de vocês, que assim como esse homem, Jesus também manda a te perguntar: o que queres que realmente que ele te faça? O que queres? Mas assim como aquele homem foi óbvio e foi específico, ele quer que você também seja específico. O que queres realmente que Jesus te faça? O que queres que Deus te faça na sua vida? Escolha, eu vou orar agora, escolha uma bênção e coloque diante das mãos do Senhor. Coloque e seja específico, assim como aquele homem foi específico.
também seja específico naquilo que você deseja. A Bíblia diz que quando aquele homem ouviu aquela palavra de Jesus, ele já escolheu enxergar, porque era aquilo que ele mais queria. E Jesus tocou e curou ele. Então, assim como aquele homem tocou em Jesus, assim como Jesus tocou naquele homem, assim como aquele homem persistiu e alcançou Jesus, persista também. Talvez você esteja desanimado, desanimada, cansado. Não tire os seus olhos de Jesus. Não pare de buscar sua presença. Porque assim como ele ouviu a voz daquele homem, ele também vai ouvir sua voz. Ele vai ouvir a sua oração. Mas busque a Deus. Clame em nome de Jesus. E seja específico naquilo que você deseja. Pode ter certeza que Deus ele vai te abençoar. Amém? Vamos orar? Vamos colocar nas mãos do Senhor. Quando a gente estiver orando, coloque aquilo que você deseja, aquilo que você almeja, a sua bênção. Se você tiver uma bênção, coloque nas mãos do Senhor nesse momento de oração. Escolha uma e seja específico. E fale a Deus a bênção que você deseja e coloque nas mãos do Senhor. E pode ter certeza que a sua bênção irá chegar e será lindo para a glória do nome do Senhor Jesus. Você ora comigo? Então feche teus olhos e ore assim comigo. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, então em tua presença nesse momento, Pai, para adorar e glorificar o teu nome. Pai, através dessa palavra, debaixo dessa palavra, em nome do teu Filho amado Jesus. Pai, abençoa a vida de cada um que está escutando esse vídeo, que está ouvindo essa palavra. Senhor, essa pessoa, assim como aquele cego, ela também precisa de um milagre. Ela também precisa de uma bênção, Pai. E nesse momento agora, ela vai dizer para o Senhor a bênção que ela precisa, a bênção que ela necessita de verdade, Pai, de todo o coração, aquilo que ela almeja. Agora, nesse momento, fala aquilo que você precisa de Deus nesse momento. Fala aquilo que você busca e seja específico. Pai, eu coloco agora, meu Pai, a bênção que essa pessoa precisa em tuas mãos, Senhor. Abençoa, meu Pai. Entra com providência. O Senhor também é conhecido como Jeová Jiré, o Deus da provisão, que provê. Então provê na vida dessa pessoa, Pai. Assim como você tocou naquele século, Jesus, toca nessa pessoa agora. Entra com milagre, entra com vitória. Em nome do teu Filho amado Jesus, eu entrego, Pai, essa bênção que essa pessoa precisa em tuas mãos. Eu profetizo que essa bênção irá chegar. Eu declaro que será lindo para a glória do teu nome. Pai, abençoa. Eu coloco essa bênção nas tuas mãos. Eu profetizo e declaro que será lindo. E cada um que está vendo esse vídeo terá um testemunho para contar. Em nome do Senhor Jesus. Diga assim comigo: eu creio, eu tomo posse. Pai, e abençoe essa noite. Que venha ser uma noite linda para a vida de cada um. Em nome do Senhor Jesus. Ore assim comigo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não deixeis cair em tentação, mas livre do mal, Senhor. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã, e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe, viu? Creia, Deus vai te honrar e seu milagre vai chegar. E só mais uma coisa. Agora, amanhã, de manhãzinha, eu estarei postando outro vídeo. E, por favor, da parte de Deus, não perca essa oração. Porque eu vou orar o Salmo 91 e vou pedir para Deus abençoe um copo de água. Se você tiver um copo de água, coloque amanhã, quando você for ver a oração. E Deus vai consagrar, Deus vai abençoar. E você vai beber da água e você vai se fortalecer em Deus ainda mais. Ele vai renovar sua fé. Pode ter certeza, será uma bênção. Amém? Fique com Deus e que você tenha uma noite abençoada em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe.